As mudanças na minha aparência, ou as mudanças na aparência de qualquer mulher, não tem que ser pauta. Olá, crianças. A tia Cleo vem hoje aqui para compartilhar uma questão muito séria. Não, mas é uma questão muito séria. Eu não sei porque eu tô brincando com isso. Porque é bom também, né? Dá uma leveza, uma certa brincadeira com as nossas próprias coisas. Mas enfim, eu vim aqui para falar sobre saúde, sobre a minha saúde, sobre a minha experiência com a minha saúde. Eu não queria falar isso de qualquer maneira, principalmente porque eu não queria que as pessoas relacionassem as mudanças no meu corpo a algo negativo da minha saúde. Existe um pensamento de que se você engorda ou se você é gorda, você não é saudável. E isso não é para todos os corpos. Dito isso, eu sofri muito body shaming, muito ataque de gente desconhecida. Eu já estava meio acostumada com os ataques, assim, mas eu achei mais injusto do que qualquer coisa quando foi sobre o meu corpo, porque por que as pessoas têm que ter corpos que as outras pessoas esperam, sabe? E todas as mulheres sofrem com isso. Então, enfim, não quero me prolongar lembrando disso. A questão é que eu já tava me sentindo meio mal de saúde. Mas eu tava achando que tudo bem, porque eu sou super alérgica, eu sempre fico alérgica, aí me dá realmente um cansaço, me dá uma coisa. Mas isso tava muito prolongado. Esse mal-estar tava muito prolongado. Aí umas dores no corpo, do nada. Eu ia malhar 5 minutos, eu morria já. Não tinha motivação pra fazer nada. E eu sempre fui muito motivada, eu sempre gostei muito de viajar, descobrir coisas e sempre fui muito curiosa e sempre amei muito o meu trabalho. E eu até pensei que eu estivesse passando por um período de depressão, que eu já passei, que muita gente passa. E nesse mesmo ano, eu fiz uma cirurgia nas cordas vocais, porque eu descobri que eu tinha um cisto e passei por uma bateria de exames detalhados, tudo foi muito investigado. E aí eu recebi esse diagnóstico que eu fiquei muito assustada, que é da síndrome de Hashimoto, que é uma doença autoimune, que afeta diretamente o funcionamento da minha tireoide. E eu sempre ouvi dizer que a tireoide é um dos motores do nosso corpo. E além desses sintomas que eu falei aqui, ela também causa uma disfunção no peso corporal. É uma doença muito silenciosa. O seu corpo vai inflamando, você demora um tempo para perceber. E no meu caso, mesmo quando eu tive o diagnóstico, eu percebi, foi muito difícil para mim, porque eu tenho a compulsão e eu nunca tinha tratado de fato a minha compulsão. E quando eu tenho compulsão, que era muitas vezes, não era tipo uma vez, eram várias vezes, eu não tinha compulsão por salada. Era por coisas que tinham glúten, lactose, ou muito açúcar. E esses ingredientes agravam muito os sintomas da síndrome de Hashimoto. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha essa questão com a minha compulsão e também não queria falar sobre isso, porque senão as pessoas iam falar: ah, tá, ela engordou por causa de uma disfunção no corpo dela. Eu acho que independente da Hashimoto, as mudanças na minha aparência, ou as mudanças na aparência de qualquer mulher, não tem que ser pauta, nem palco. Aí comecei a me dar conta que eu vivia cercada por essa pressão a vida inteira. E eu quis pela primeira vez também me mostrar de uma forma diferente do que as pessoas estavam esperando. Eu comecei a sentir que ninguém podia me privar do direito de viver o meu corpo livremente. E menos ainda eu queria ter que justificar um motivo pelo meu corpo ter mudado, porque isso não é da conta de ninguém. Eu entendo que chame atenção, eu entendo que a gente tenha uma opinião, mas se a sua opinião for machucar, se a sua opinião for infundada, se a sua opinião não foi pedida, enfim, por causa dessa condição, a minha tireoide passa por esses momentos de hipotireoidismo e o funcionamento dela fica bem mais lento. Mas eu também posso ganhar peso fazendo outras coisas. E tá tudo bem. E se eu quiser ficar com o corpo todo musculoso, tudo bem. E se eu quiser ficar super magra, tudo bem. Isso deveria ser o certo, sabe? Esse é o empático. Acho que depois desse diagnóstico, eu comecei um tratamento bem severo. É muito difícil, porque eu tive que cortar esses alimentos que são inflamatórios pra mim.
E aí eu precisava primeiro dar esse choque, né, de realmente tirar tudo isso. E aí era mais complicado ainda porque eu tinha a minha compulsão e não estava tratando. Eu comecei a tratar também a minha compulsão para conseguir fazer essa reeducação alimentar que fosse me fazer voltar para um lugar de ter energia, de ter motivação, de ter vontade de fazer as coisas, de dormir melhor, de acordar melhor, das mudanças de humor serem menos drásticas. E aí, aos poucos, eu consegui voltar a um equilíbrio. E grande parte disso foi o meu médico, porque ele entendeu que se a gente não tratasse a minha compulsão, a gente não ia conseguir tratar a minha alimentação para fazer o meu corpo funcionar do jeito que ele tinha que funcionar. Então, Dr. Fernando Filho, meu querido FF, que trabalha com medicina preventiva e tem me ajudado muito nesse processo. Ele nunca foi um cara que teve um discurso de pressão estética comigo. Foi sempre uma coisa relacionada à minha saúde. Isso para mim foi muito importante. E aí o meu ânimo foi voltando, as dores diminuíram, comecei a entender o que é você viver com uma doença autoimune. Não é uma coisa que eu vou tratar e curar, é um tratamento, é um processo sempre, vão ter altos e baixos. E aí no ano passado eu comecei a me preparar para um longa, onde eu tinha que lutar, correr, fazer várias cenas de ação, e me preparei muito para isso. E minha tireoide estava com funcionamento normal, e eu comecei a emagrecer e ficar mais definida. Mas eu continuei sendo atacada pelo mesmo motivo de antes, a aparência do meu corpo. E quando você emagrece, existe uma energia nas pessoas ao seu redor muito positiva. Te elogiam, e aí falam que você tá bem. E aí, nesse caso, eu realmente estava bem. Mas quantas pessoas emagrecem e estão numa fase péssima da vida, sabe? E aí as pessoas te colocam num lugar de um símbolo de superação. Superação porque eu emagreci, sabe? Aí a forma como te vem muda muito, mas também... Aí eu também recebia muito ataque, porque diziam que eu tinha me apropriado de uma pauta. Mas eu não me apropriei de pauta nenhuma, eu estava vivendo aquela situação. Eu não peguei uma coisa que eu não estava vivendo e virei uma bandeirista da coisa, sabe? Eu estava vivendo aquilo, eu estava falando sobre aquilo. E nem ia falar sobre aquilo se as pessoas não estivessem me atacando. Ou tornando isso uma questão. Às vezes não era nem atacando, mas questionando. Então é sempre tudo muito incoerente, assim. Primeiro que você recebe um monte de acusação de gente que não te conhece. E de gente que vai levada por um momento, assim, de não entender que você não... eu não estava falando de gordofobia, eu estava falando de pressão estética. 2, eu não me apropriei de nada porque eu estava vivendo isso. Como todas as mulheres. Qualquer mulher que quiser falar disso, pode. Meu corpo é tratado como um assunto público. Eu entendo que a minha imagem seja pública, mas isso não quer dizer que as pessoas possam tratar uma imagem pública com descaso, com despeito, com ódio. Mas se é pra falar das mudanças na minha aparência, se é pra falar de mim, me consultem. Porque eu tava lá, vivendo. E até onde eu puder, dentro do meu limite, eu vou contar direitinho o que estava acontecendo em cada momento. Mas é desumano reduzir alguém à forma do corpo dela. Conviver com Hashimoto é uma batalha diária. É uma adaptação, não é tipo, ai meu Deus, coitadinha de mim. Não, existem coisas muito piores. Eu sempre penso isso. E sou muito grata por eu ter essa questão, porque eu também comecei a olhar para minha saúde de um jeito diferente. Mas é uma batalha diária, é uma adaptação. E mesmo assim, durante toda a crise, eu não deixei de trabalhar. Nem um dia. Eu realizei quase todos os projetos que estavam dentro do nosso escopo e do nosso planejamento de equipe. Mas, mais uma vez, alguém falou disso? Alguém procurou saber disso? Não. Então, esse pedaço da minha história ficou reduzido a quantos quilos eu perdi. Ou a quantos quilos eu ganhei. Todo mundo tem seus gatilhos, eu tenho meus gatilhos, estou cada vez mais entendendo os meus gatilhos. E tentando trabalhar com eles, porque a gente sabe que quem tem gatilho, a gente sabe que vem do nada, né? Enfim, as relações ficam deterioradas por causa da gente, muitas vezes, não se conhecer tão bem e não tratar certas coisas. E agir
em cima dos nossos gatilhos, a partir dos nossos gatilhos. E isso já me fez muito mal. Então hoje eu me sinto mais preparada para falar disso que aconteceu comigo também. Principalmente para alertar todo mundo sobre a importância de estar sempre atento ao que está acontecendo com o seu corpo, com o seu emocional, com a sua saúde mental. O autocuidado é que nem escovar os dentes, ninguém vai fazer por você. Você vai ter que fazer por você. E achar rede de apoio. Não tá se sentindo bem? Investiga. Vai no médico. Para tudo. Mas não se deixe em segundo plano. E às vezes não dá pra parar tudo. Eu sei que eu vivi isso. Mas tenta arranjar alguma coisa que vai te dar apoio emocional. Você vai se sentir acolhida ou acolhido pra não sentir que você tá sozinho nessa nova forma de viver. Então, assim, eu tô bem. Eu tenho lidado melhor com tudo. Aos poucos eu vou me adaptando para que essa condição não me prejudique. E é isso. Era esse papo que eu queria bater com vocês hoje. Obrigada por me ouvirem. Eu espero que vocês possam se identificar de alguma forma. Se forem com coisas boas, ótimo. Se forem com coisas ruins, ótimo também, porque é muito bom quando a gente se identifica com alguém e não se sente sozinho. Queria agradecer também as pessoas que fizeram parte dessa trajetória, dessa jornada comigo, minha equipe, meus amigos, meus médicos, que foram muito humanos comigo. E mandar um beijo enorme pra vocês. Se cuidem.